Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós falaremos do contexto familiar na atenção básica. Opa, travou. Pronto, destravou. Muito bem, gente. Então, o número de pessoas que necessitam de atendimento mediante a doença crônica vem crescendo e aumentando substancialmente. Em 2014, o IBGE apontava que 40% dos brasileiros sofriam de algum tipo de doença crônica. Isso em 2014, né? Sendo que as três mais comuns eram hipertensão arterial, problemas na coluna, hernia de disco, tá? E colesterol alto. Tendo em vista a porcentagem demasiada grande de brasileiros que possuem alguma doença crônica e a influência que a família ou pessoas mais próximas exercem, levantou-se o questionamento: qual é a influência da família no tratamento do paciente com doenças crônicas? Ou seja, qual a influência que a família vai exercer sobre a saúde de uma maneira geral daquele paciente que está em casa enfermo. Este, por sua vez, terá desde pequenas a grandes modificações na sua rotina, tanto em questão de adaptação quanto de suporte ao doente crônico, que precisará mudar a alimentação ou mesmo a constante necessidade de deslocamento para outros ambientes como hospitais, certo? Então, mediante a essa mudança, criou-se aí a atenção domiciliar, né? O SUS tem esse atendimento que oferta aí a, a equipe multidisciplinar e que vem também em uma outra parte educar os familiares para que eles tenham também um impacto positivo na saúde e no tratamento desse paciente, né? Então esses dados foram colhidos em 2014, né? Já anos se passaram aí, então a tendência é que o número de doentes crônicos aumente devido a maior índice, né, a maior expectativa de vida, né, dos brasileiros. Com isso, a gente tem aí os pacientes com doenças crônicas, acamados, né, e que precisam de cuidados em sua residência para desafogar o sistema único de saúde, para desafogar para descentralizar, na verdade, essa seria a palavra, os hospitais e clínicas. Então você consegue dar uma qualidade, uma expectativa melhor para o paciente e para a sua família. Por quê? Porque o lar, né, pela definição do dicionário, é o lugar onde vive uma família, a habitação, casa, reunião das pessoas que vivem numa casa. Família, casou-se para ter um lar. Então essa é uma definição de lar. Então o profissional que vai se deparar que vai trabalhar na atenção domiciliar, ele vai se deparar a diferentes tipos de lar, né? De lares, né? Diferentes, né? Famílias fragmentadas, famílias enormes, famílias pequenas, inclusive desafios em questões religiosas, costumes, né? Hábitos, né? Que uma família passa a adquirir ao longo dos anos. Quais são os hábitos que a sua família adquiriu? Quais são os hábitos que a sua família tem, por exemplo? Sua mãe não fala: filho, não toma leite porque você acabou de comer uma manga. Filho, não pode tomar banho agora porque você acabou de jantar. Então tudo isso são hábitos que a família, que os costumes de uma geração vai adquirir com o tempo e que o profissional da saúde ele vai se inserir nesse lar, nesta casa, né? E ele vai precisar ter um jogo de cintura, vai precisar ter um perfil muito desenvolto aí para que ele possa desenvolver as suas atividades, educar essa família quanto à saúde daquele paciente. Então a abordagem em equipe, né, deve ser comum a toda assistência à saúde. Isso porque o principal aspecto positivo da atuação da equipe interdisciplinar é a possibilidade de colaboração entre várias especialidades, que denotam conhecimento e qualificações diferentes, distintas. Então, veja bem, a equipe de saúde domiciliar
ela é formada por várias, né, por várias disciplinas, que a gente chama de equipe multiprofissional, mas que vai trabalhar de forma interdisciplinar. Então, assim, o multiprofissional é isso aqui, ó, esses círculos aqui, ó, cada um no seu círculo, desenvolvendo a sua atividade dentro do seu, da sua especialidade, da sua formação, né? A equipe interdisciplinar, ela vai atuar com os conhecimentos e qualificações de forma a ajudar a equipe em prol de um bem único, que é a melhora do paciente, que é um prognóstico melhor do paciente. Então, essa equipe também ela vai estar diante as diferenças em que o paciente vai ter, né, de tratamento fora do hospital. Então ele vai ter que respeitar as questões sociais, econômicas, culturais, né, socioeconômicas, né, religiosas também, né, a questão religiosa que muita gente bate de frente. Então tudo isso, a equipe interdisciplinar ela vai ter que saber trabalhar também para poder executar uma atividade em que as equipes trabalhem juntas e o resultado seja favorável ao paciente. Então, a equipe ela sempre tem que ter uma versatilidade, uma postura, né? Isso é o trabalho da aula passada, né? Um perfil de ética, né? De boa moral, para quê? Para que você respeite as diferenças culturais daquela família, mas que você também consiga executar o seu trabalho sem que haja interferência nas suas ações de saúde. Por exemplo, existem pacientes lá que não tomam banho depois das 8 da noite, mas aquele paciente ele precisa das questões de higiene, ele precisa do curativo, ele precisa receber dieta. Ou um paciente que é diabético, não, ele começou um jejum, né? Ele começou um jejum por causa da religião dele. Não estamos abordando questões religiosas, mas dando exemplos apenas. Então isso tudo tem que ser respeitado, para que o paciente ele não tenha problemas de saúde oriundos a essas atividades e que você também consiga desempenhar o seu papel para aquilo que você foi enviado para fazer, para realizar. Então os profissionais da área da saúde, eles são os educadores por natureza, isso que nós sempre falamos nas aulas. Eles desempenham funções voltadas à prevenção de doença e promoção da saúde. Então, na domiciliar, na saúde domiciliar, o técnico, o auxiliar, né, a equipe toda, ela vai não só ter um olhar clínico sobre o seu paciente, um olhar de atenção, mas também sobre a família. Porque é muito importante que a colaboração dos familiares, o comportamento dos familiares seja o melhor possível, já que aquela pessoa que está com a doença, né, na maioria das vezes crônica, com um prognóstico aí razoável, isso tudo vai impactar diretamente na vida daquelas pessoas. Se, por exemplo, aquela pessoa, aquele doente for, né, o provedor do lar, então isso vai impactar financeiramente, isso vai impactar psicologicamente, e os profissionais da saúde, né, eles vão precisar trabalhar entre si e observar também esse comportamento da família, já que o comportamento da família vai influenciar na melhora clínica do paciente. Então é muito importante a atuação dos profissionais como educadores aí para a família do doente. Então, nós falamos, né, que o paciente tem inúmeras questões aí que ele adquire ao longo dos anos, né? Hábitos, simpatias, crenças populares que ele vai adquirir ao longo dos anos. Então o profissional ele vai ter as limitações físicas comuns, né? Comuns, limitações físicas. O paciente pode ser cadeirante, o paciente pode ter uma sequela de AVC, ele pode ser tetraplégico, pode ser um paciente já que teve uma paralisia cerebral. Então os obstáculos físicos que vão trazer algumas questões
para que o profissional ele resolva na hora de executar a sua tarefa, né, de forma correta, né? Seja obstáculos como equipamentos médicos, o paciente que faz uso de respirador, cilindros, drenos, enfim, etc. Ele vai ter uma série de obstáculos, sem contar também nas questões físicas, né? Que nem sempre um quarto do paciente tem um tamanho, né, razoável. Então, às vezes, você trabalha num ambiente um pouco menor. Então, esses obstáculos físicos aí vão ser um desafio aí para os profissionais que vão atuar na domiciliar. Aí vamos para as questões culturais e religiosas, né? Os hábitos adquiridos ao longo da vida, né? Certa vez eu fiquei por pouco tempo no contrato, né? Trabalhando na estratégia saúde da família. E uma senhora, ela não lavava o cabelo, né? Ela tinha tranças no cabelo. E, e a gente respeita isso, mas a questão ela precisa ser conversada com a família, a questão de hábitos que ela adquire ao longo da vida, é, não dá para se manter, né? Isso já estava causando aí problemas, ela já estava com seborreia, já estava com feridas no couro cabeludo, né? Então tivemos que conversar muito para que ela conseguisse começar a lavar o cabelo 3 vezes por semana, o que já foi suficiente para desaparecer ali com os medicamentos aquele problema que ela tinha. Então, questões religiosas, né? Tem religiões que não permitem que profissionais do sexo masculino sequer toque em uma pessoa do sexo feminino. Então, que não seja o marido, por exemplo, né? Então tem uma série de obstáculos, né? E simpatias, por exemplo, né? Que os mais velhos costumam fazer. Então também o profissional ele precisa ter essa versatilidade, porque não adianta, o paciente ele está na casa dele, ele está no ambiente dele, é diferente quando ele está no hospital, né? Embora a gente deve respeitar o paciente, suas limitações, as suas decisões, independente do ambiente onde ele esteja. No entanto, quando ele está dentro da residência, do lar dele, da casa, junto com os familiares, é importante que a conversa seja sempre mais amistosa possível para conseguir a colaboração do paciente e também dos familiares. Então, os cuidados eu coloquei aqui, mas é óbvio que todos vocês sabem, né? Porque a gente acaba saindo do ambiente hospitalar, os cuidados são os mesmos, né? No domiciliar, a gente vai orientar os familiares a manter os colchões, os lençóis limpos e esticados, né? Porque, embora seja óbvio para nós que somos profissionais da saúde, lembre-se sempre, o que é óbvio, né, o que é claro para nós, às vezes não é tão claro para o familiar. Às vezes é da cultura dele, lençóis esticados. Ah, tô nem aí pro lençol, mas nós sabemos que o lençol ali amarrotado, ele promove o cesareamento, aumenta o atrito, promovendo aí lesões de pele, né? Realizar a higiene corporal e higiene íntima. Bom, é óbvio também, mas tem que ser falado, né? Sempre com muito cuidado, sempre com muita postura, muita educação e respeito. Trocar fraldas regularmente, mudança de decúbito, né? As mudanças de decúbitos, elas precisam ser realizadas, né? Precisam ser orientadas, né, aos familiares, limpar constantemente a traqueostomia, né? Trocar sonda quando necessário, quando cabe aí, né? A maioria dos pacientes, inclusive de atenção domiciliar, eles não utilizam sonda, né? Não para alimentação, a maioria tem a GTT, né? Gastrostomia. Nós falaremos sobre ela nas próximas aulas. Bom, realizar manutenção de bolsa de colostomia quando o paciente mantém, né, a bolsa, cuidados com a pele, atenção aos horários dos remédios, né, que se perde muito, principalmente os familiares, né, quando algo fica sobre os cuidados aí dos familiares. Contar com especialistas para ajudar a família. Então, notem também, gente,
aspectos e traços, por exemplo, de depressão nos familiares. Porque lembre-se, o contexto todo muitas vezes é modificado naquela família por conta do aparecimento dessa doença crônica, dessa sequela, desta nova patologia que se instala na família. Eu costumo dizer na família, nem só no doente. Tá bom? Então, os pacientes acamados, o apoio da família é tão importante quanto os cuidados médicos. A participação da família nas demandas e atividades trazem muitos benefícios da qualidade do bem-estar do paciente. Então é importante que a família apoie, a família esteja presente e que a família também seja observada em qualquer sinal aí de transtorno psicológico, né? Porque emocionalmente eles ficam também muito abalados, certo? Então é isso aí, pessoal. Essa foi mais uma aula de saúde domiciliar. E estudem aí todo esse contexto que abrange a família, que embora às vezes seja um pouco óbvio, a gente deixa passar despercebidos alguns detalhes, certo? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus.